História do Parapsiquismo é o curso que vai ser promovido de 23 a 25 de julho aqui em Foz do Iguaçu. Serão 3 dias para você aprender a pesquisar e entender melhor o seu autoparapsiquismo a partir da análise histórica. O curso vai ser aplicado pelos professores Jarbas Paranho e João Ricardo Schneider, que é um dos colaboradores semanais aqui do Comunicons News. É uma oportunidade única para você. Participe. Mais informações, 45, código de área, 3525-2652. E falando de João Ricardo, ele está aqui com a gente para participar mais uma vez da história do parapsiquismo. Bem-vindo, João. Obrigado. E falar um pouquinho, nós falamos sobre fé. Isso. A última vez a gente falou sobre a relação entre parapsiquismo e fé. Exatamente. E o tema de hoje é parapsiquismo e religiões. Como que começou tudo isso, João? Isso é bem antigo também. Desde a antiguidade, na medida em que os sensitivos iam se manifestando, as comunidades tribais elas acabavam por desenvolver uma mentalidade que englobava, que reconhecia o parapsiquismo. Um pesquisador inglês, que é um etnólogo, antropólogo, que o nome dele é Edward Taylor, ele criou um termo que ele chamou de animismo. E esse de animismo, o que ele chama? Ele chama exatamente essa filosofia, essa mentalidade das sociedades tribais, que era o quê? Eles reconheciam que em toda a natureza, em tudo, tinha energia e tinha alma. Então eles reconheciam as energias da natureza, as energias do rio, os espíritos da natureza, os espíritos protetores da natureza. Então eles tinham uma visão de mundo multidimensional. Isso acho que 98% de todas as sociedades tribais tinham uma visão muito parecida. E o que acontece? Nessa visão de mundo, nessa visão animista, eles não tinham distinção entre os membros da tribo, que eram vivos e que eram mortos, que eram consciência e que eram consciência. Ou seja, tinha uma forma preliminar, rudimentar de parapsiquismo, hein? Ela era uma maneira... A maneira com que eles lidavam com o parapsiquismo era primária, mas ela era muito mais natural do que o pessoal lida hoje, por exemplo. Todo mundo aceitava, todo mundo sabia que as consciências, elas continuavam vivendo por ali, que uma parte da sociedade sabia que elas iam nascer de novo. Então aquilo para eles era muito natural. Eles não tinham muito mistério, eles sabiam que aquilo ali funcionava e que era daquele jeito mesmo. E o que acontece? Então, as consciências, elas faziam parte da tribo, da mesma maneira que as consciências. E quando uma personalidade importante para a tribo morria, ou um grande xamã, um grande sensitivo, né? Ou um grande líder político, líder militar, ou um herói que fez algum ato de heroísmo, que salvou alguém, quando uma pessoa dessas morria, a tribo naturalmente fazia cerimônias de homenagem, para homenagear aquela personalidade. E algumas delas, com o tempo, passavam a ganhar altares e ser adoradas. É o princípio da adoração. É o princípio da adoração. Essas tribos, elas acabavam por adotar essas personalidades adoradas como personalidades protetoras delas. Então, quando eles precisavam de alguma coisa, eles evocavam aquela personalidade para que ajudasse eles. E o que acontece? E naturalmente a consciência estando por ali... Acabava ajudando ali, como o pessoal chama de guia do lar, protetores do lar, que são aqueles parentes que morrem, mas ficam ali, às vezes ajudando, às vezes fazendo papel... Foi o começo dos endeusamentos a partir daí? Sim, as primeiras divindades surgiram daí. Mas o que acontece? Aí, algumas tribos acabavam se tornando mais influentes, acabavam dominando outras e expandindo seus territórios. E nisso eles acabavam levando a mentalidade deles e as personalidades adoradas por eles para outros lugares. Seus deuses já. Seus deuses. Aí que surgiram as primeiras religiões. Então, se você for ver, por exemplo, no Egito Antigo, na Grécia Antiga, o Egito tinha centenas de deuses, que era o quê? Cada tribo tinha as suas personalidades adoradas, adorava algumas personalidades diferentes. Então, a hora que tudo foi unificado e o faraó começou a governar o Egito inteiro, ele, para respeitar todas as comunidades, ele tinha que encaixar, de alguma maneira, todas aquelas divindades na mitologia egípcia, entre aspas. Então, por isso que essas sociedades antigas elas eram todas politeístas. E a religião politeísta, como que aconteceu o processo da monoteísta? A monoteísta foi uma variação, uma consequência da politeísta. Como que surgiu? Olha,
As religiões monoteístas, a primeira grande religião monoteísta surgiu através dos hebreus, que é o judaísmo. Tem gente que diz que não, que no Egito já tinha algumas influências, algumas variantes lá que eram mais monoteístas. É verdade. Por exemplo, até aquele faraó Akhenaton teve uma reforma religiosa no Egito, que ele tinha uma tendência muito mais monoteísta que os outros. Mas a primeira, de fato, constituída foi o judaísmo. Que começou, até se for pegar na Bíblia para ler, lá começou com Abraão. E qual que é a história? Abraão, ele se comunicava com uma personalidade que se chamava Yahvé. E esse Yahvé dizia que era o Deus criador do universo, e Yahvé exigia uma coisa que as outras divindades até então não exigiam. Ele exigia exclusividade. Ele dizia, você só pode adorar a mim. Se você adorar só a mim, eu vou ajudar você. E aí surgiu a questão até da intolerância religiosa, né? Mas o monoteísmo surgiu daí. Depois vieram outras variantes, lá o islamismo, o cristianismo, mas todos eles têm a mesma raiz, que é essa noção... Um único Deus. Um único Deus. E como árabes, judeus, são todos primos, né? Então a noção monoteísta veio toda dessa vertente. Dessa mesma vertente. E como as religiões lidam com o parapsiquismo? A gente, pelo que eu pude entender, havia, mesmo que rudimentar, uma forma de se permitir, de se aceitar o parapsiquismo Sim. nessas sociedades tribais. Sim. Com esse processo de adoração de divindades e de endeusamento e de criação de deuses, Sim. Houve um sufocamento do parapsiquismo. Houve e ele foi gradual. No início, nessas sociedades mais antigas, os xamãs eles eram os sensitivos, eles acabavam protegendo a tribo, atendendo, até curando, eles eram os curandeiros, eles tinham várias funções. Mas isso não era reprimido, não era proibido, não tinha nenhum tipo de restrição, era algo natural. Quando a gente chega nas civilizações da antiguidade, ali, egípcios, hindus, o que aconteceu? Esses sensitivos acabaram ganhando muita influência na sociedade, por consequência, muito poder. E o que aconteceu depois disso? Aí veio a ganância, a natureza humana por trás disso, né? Eles começaram a criar castas oficiais, grupos oficiais, e só esses grupos estavam autorizados a ser intermediários com o extrafísico. Então, se existia algum sensitivo que não fazia parte dessa casta, ele era perseguido, era combatido e dava um jeito. Um sacerdote teria mais poderes que um rei, que um faraó? Em várias sociedades, sim. Se for pegar lá Exatamente por esse contato Isso. de ser sensitivo. Se for pegar lá na Grécia Antiga, as pitonisas, que eram as mulheres que elas mediunizavam e davam as mensagens dos deuses, né, entre aspas, elas tinham poder suficiente para tirar um rei. Se elas falassem, esse rei não pode ficar no lugar onde ele está, ele tem que ser deposto. Ele era deposto, sem questionamento. No Egito Antigo, por exemplo, em algumas circunstâncias, os sacerdotes tiveram mais poder que os faraós. Aí os faraós ficaram incomodados e tiveram que tomar alguma atitude para equilibrar o jogo do poder de novo. Mas até na Idade Média, a Igreja Católica colocava e tirava rei também, né? Uhum. Então, o Papa influenciava os reis? Os reis, né? Ele estava na hierarquia, no jogo de poder da Idade Média, ele estava acima dos reis, né? Então, o jogo de poder sempre existiu e os sensitivos sempre tiveram muita autoridade. Mas, com o tempo, as religiões acabaram proibindo o parapsiquismo mesmo, restringindo ao máximo. E, para a gente entender isso, a gente pode usar como um exemplo o cristianismo. A gente vai aprofundar ele melhor quando a gente for falar dentro da história do parapsiquismo, mas a gente pode usar agora para entender essa situação. No início do cristianismo, nos primeiros 2 até 3 séculos, o parapsiquismo era utilizado. Chamado cristianismo primitivo? Cristianismo primitivo. Era utilizado para parapsiquismo. Era. Nas comunidades cristãs, tinha muita gente que mediunizava. Eram os profetas, que eles chamavam. Eles profetizavam, eles faziam previsões do futuro, eles mediunizavam, eles falavam em línguas, como diz na Bíblia. Então, isso era muito comum. Qual foi o problema disso? O problema é que muita gente mediunizando, muita gente tendo algum tipo de influência, alguma autoridade para proferir opinião, cada pessoa acabava dando uma opinião diferente.
E o que aconteceu é que o cristianismo, com o tempo, ficou bem heterogêneo. Tinha muitas vertentes diferentes e cada uma com uma opinião diferente. Um exemplo que eu gosto de dar é que chegou uma hora que tinham vertentes cristãs que adoravam um Deus único. Tinham vertentes que adoravam 2 deuses. Vertentes que adoravam 3, 12 e até 365. Um para cada dia do ano. Um para cada dia do ano, exatamente. Então, ficou muito heterogêneo. Quando o cristianismo começou a ter mais influência, e inclusive os imperadores romanos começaram a ter interesse em usar o cristianismo para consolidar o seu poder, qual foi a primeira... Isso foi Constantino, o imperador Constantino que fez. Qual foi a primeira medida que ele tomou? Ele falou, para que eu possa usar o cristianismo para consolidar meu poder, eu preciso criar uma vertente oficial, que é a vertente ortodoxa, que depois virou o catolicismo que a gente conhece. E para a primeira medida que ele tomou, ele juntou os bispos e começou a discutir com eles para chegar numa versão oficial. Adotou alguns livros para serem os livros sagrados, o resto ele descartou, mas ele ainda tinha... Encartou na Bíblia, lá criou o Novo Testamento. Isso, exatamente. E aí, mas ele ainda tinha um problema para lidar, que era o quê? Eram os tais dos profetas. Por quê? Cada comunidade tinha um e cada um dava uma opinião diferente. Então, para que ele conseguisse estabelecer a vertente ortodoxa, que ia virar o catolicismo, ele tinha que desestimular o parapsiquismo de uma maneira mais ostensiva. Porque senão ele não ia conseguir ter o controle daquela linha de pensamento. Então a gente começa a perceber o seguinte, quanto mais liberdade você dá para as pessoas, você tem menos controle sobre elas. Então, e o parapsiquismo ele dá liberdade. Então você vê assim, que existe uma contraposição. Se você dá parapsiquismo, você perde controle. Então o dogma e o parapsiquismo eles não combinam. Então para você conseguir consolidar um dogma, você tem que acabar com a liberdade parapsíquica das pessoas. Então as grandes religiões elas acabaram sendo contra, elas não estimulavam o parapsiquismo. O parapsiquismo hoje e as religiões, o que dá para dizer? Existe alguma que pelo menos permita? Porque a gente sente realmente que isso é sufocado na maioria das religiões. Nas religiões mais dogmáticas, principalmente aquelas que já estão perdendo o controle, que elas querem controlar mesmo, o parapsiquismo é desestimular totalmente. Agora tem outras que já permitem, ou até no catolicismo tem algumas vertentes que permitem alguma coisa. Tem a renovação carismática. Renovação carismática. Tem alguns pastores evangélicos que, de uma maneira bem rudimentar, usam alguma coisa de... Espiritismo. O espiritismo ele já é uma religião que ela não fala da fé cega. Por exemplo, o catolicismo fala da fé cega. Você tem que acreditar, e acreditar é mais importante que qualquer outra coisa. O espiritismo já fala de uma fé diferente, que é a fé raciocinada. Então você já tem alguma flexibilidade um pouco maior. E o espiritismo, ele permite, ele tem médiums, ele tem sessões mediúnicas. Então, os fenômenos parapsíquicos de transe, que são os fenômenos mediúnicos, aquele que a pessoa entra em transe e alguma consciência utiliza o corpo físico dela para se manifestar, para se comunicar, esses fenômenos eles são comuns do espiritismo. No espiritismo, até no candomblé, na umbanda também são comuns. Então existem algumas religiões que lidam de maneira mais flexível com o parapsiquismo, mas ainda dentro de uma mentalidade restrita. Você não pode... Você tem um... Ainda é enquadrado em certos pontos. Você é enquadrado. Você não pode sair muito daquela versão oficial. Agora, João, vamos falar de um fenômeno. Telecinese, por exemplo. É um fenômeno parapsíquico? Sim, é um fenômeno parapsíquico. É um fenômeno parapsíquico. O que é a telecinese? Cinese, ela vem do grego e quer dizer movimento. E tele quer dizer a distância. Então, telecinesia é o quê? É você conseguir realizar um movimento à distância. Através das tuas energias, você movimentar um objeto sem tocar nele. Esse é um só, né, dos fenômenos parapsíquicos, esse é um. Que pode ser desenvolvido. E isso já é encarado, tanto que já foi estudado cientificamente, né? Sim. Está sendo. E quando que o parapsiquismo vai ter esse reconhecimento? É uma boa pergunta, e assim, a gente fica na E que eu vou te fazer um monte de vezes durante esses nossos encontros, mas está havendo um caminho? A lei da evolução é progressiva. A gente não pode achar que está piorando porque é uma percepção falsa. As coisas estão sempre melhorando.
Então hoje a gente tem mais liberdade de expressão, tem mais liberdade de ação, até liberdade parapsíquica. Olha só, 500 anos atrás, o parapsíquico era perseguido e queimado. Hoje, o máximo que as pessoas fazem é ridicularizam. Aquilo que a pessoa não entende, ela não leva a sério. Então, tanto que nós podemos falar aqui e colocar na internet sobre esse fenômeno, né? Tem gente que vai ver e vai dar risada, mas paciência, isso aí é a democracia assim, né? Cada um fala aquilo que... E é importante que as pessoas que estão vendo o vídeo, elas não aceitem o que a gente está falando aqui. Existem hoje diversas técnicas para que você desenvolva o seu próprio parapsiquismo. Então fica um convite para que cada um tenha suas próprias experiências, né? Agora, como é que eu vejo essa questão do reconhecimento do parapsiquismo? O exemplo que eu uso quando as pessoas me fazem essa pergunta é o seguinte: você acredita em sonho? Sonho existe? Você acha que sonho existe? Isso não tem dúvida, né? Mas por que ninguém tem dúvida? Por que ninguém tem dúvida disso? Todo mundo vive, né, a experiência do sonho. Isso, sabe? é isso mesmo. Então o que eu vejo é o seguinte: ninguém tem dúvida, não faz sentido você falar assim, eu acredito que existe sonho. Não faz sentido. Porque como várias pessoas sonham, pode até ter gente que fala assim, eu durmo e praticamente não sonho. Mas uma vez ou outra na vida essa pessoa sonhou. Então isso aí, não existe dúvida com relação a isso. Na medida que o parapsiquismo vai se tornando mais recorrente, mais comum entre as pessoas, na medida que a gente fale naturalmente disso, que as pessoas não têm um pudor, não têm um tabu de falar do assunto, vai começar a deixar de fazer sentido essa pergunta. O parapsiquismo, ele é bloqueado? Pode ser bloqueado? Pode ser bloqueado por várias razões. Mentalmente, começa por aí. Sim. Se tem uma religião que não permite e tal, Sim, isso e tal, há o bloqueio. Existe, eu acho que duas grandes razões que a pessoa pode, ou três, vamos dizer, três grandes razões que a pessoa pode bloquear o parapsiquismo dela. Primeiro, repressão. Uma educação repressora, uma religião repressora. A pessoa, logo cedo, ela já bloqueia isso. Uma segunda razão para se bloquear o parapsiquismo é a vergonha mesmo. É vergonha. Então fica aquela situação na se sociedade. expor, cair no ridículo. Então a pessoa vai deixando de lado. E a terceira razão seriam os medos. Medo do parapsiquismo é a pessoa que tem medo de consciex, que tem medo... Tem muita gente que tem medo do escuro. Até marmanjo, 30 anos na cara, 40 anos na cara, que fica com medo. Medo bloqueia. E tem mais uma razão para isso, que seriam os traumas. E às vezes o trauma não é nem dessa vida. Às vezes a pessoa, na Idade Média, ela era um sensitivo, ela foi queimada por isso. Aí. Então, ela naturalmente morre de medo. Vimos que a religião, ela sufoca bastante o parapsiquismo. Sufoca. Algumas permitem. Porque religião, a estrutura da religião, ela é uma estrutura que ela quer ter controle. E o parapsiquismo não combina com isso. Então, ela acaba reprimindo. Ciência pode ser? É o que a gente vai discutir no nosso próximo encontro, porque a gente vai conversar sobre parapsiquismo e a ciência convencional. Né? Sim. E é isso que a gente vai debater também para você que está nos assistindo e acompanhando essa série. Muito obrigado mais uma vez, João. Eu que agradeço. E até o nosso próximo encontro em mais um Comunicons News, quando vamos estar falando aqui sobre a história do parapsiquismo, nessa série do Comunicons News. Um abraço, amigos, e até o nosso próximo encontro.